Olá, eu sou Fábio Monteiro e este é o podcast do Pellegrini Monteiro Advogados. Aqui a conversa é clara, objetiva e sem juridiquês. Todos os meses recebemos profissionais, clientes e advogados para falar sobre cultura, carreira, inovação e os bastidores da advocacia e do mercado. Porque mais do que causas, acreditamos em parceria, conexão, resultados e informação relevante. O futuro do direito é agora e nós estamos prontos. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Pellegrini Monteiro Advogados. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Caio Mofarrege Abdala, e vamos falar sobre um tema de liderança, saúde corporativa, gestão de pessoas e novos riscos das empresas. Caio, seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Caio, aqui no escritório, atuamos diariamente ao lado de empresas, enfrentando desafios relacionados a relações de trabalho, compliance, gestão de riscos, responsabilidade corporativa e governança. Ao olhar sua trajetória, percebemos uma convergência interessante. Você atua em um setor que está exatamente no cruzamento entre pessoas, saúde, experiência do cliente, tecnologia e gestão empresarial. E é justamente sobre esse encontro entre negócios, liderança e responsabilidade corporativa que queremos conversar com você hoje. Me diz aí, Caio, quem é o Caio Mofarrege Abdala, além do cargo que você ocupa hoje? Bom, obrigado, um prazer estar aqui, falar de temas que a gente adora. Sou uma pessoa comum, um apaixonado pela vida, pelo trabalho, por esporte, pelos meus filhos. Adoro trabalhar, adoro falar de gestão de riscos, de saúde e trazer pautas propositivas para que a gente possa ajudar as pessoas com as vivências e as experiências que a gente já tenha passado. O que a gente não pode falar hoje é de futebol, né? Não dá. Lá em Campinas a gente enterra o futebol. Enterra o futebol, literalmente enterrado. Caio, conta um pouco da sua trajetória profissional, onde você começou, onde você está hoje. Legal. Eu sou fisioterapeuta de formação na graduação, comecei a trabalhar bem cedo, com 16 anos de idade. Fui salva-vidas do Wet n Wild, minha primeira experiência trabalhando numa empresa multinacional, comecei bem cedo. Você me deu o curso. Eu lembro. Lá atrás, né? Naquela época... Quase fui salva-vidas com você. Naquela época o parque entrou no contexto de Campinas, né? Acho que foi a primeira experiência de muita gente em Campinas. E muitos nadadores foram ser salva-vidas lá. Exatamente. O parque estava chegando em Campinas naquela época, era uma novidade. E eu fiz daquilo uma oportunidade, né? Ali eu tive os meus primeiros contatos com o público, pensar no cliente, trabalhar com o cliente. Comecei ali os primeiros passos na liderança. Fiquei no Wet n Wild por quase 7 anos. Fiz carreira, tive oportunidades internacionais dentro do parque. Assumi posições de gestão dentro do parque. Saí do parque para me formar, precisava me formar. Segui a carreira ou graduava. Me formei como fisioterapeuta, né? Não segui na fisioterapia. Fui picado pelo bichinho da área comercial, área de vendas. Pois é. Fui trabalhar numa corretora familiar. Essa corretora foi vendida depois e eu ingressei no mercado corporativo. E quando eu entrei no mercado corporativo, eu tinha a necessidade de me aprofundar um pouco mais na área de negócios. Então, me especializei no INSPER e mais recentemente fiz um MBA executivo em Harvard. Hoje, 10 anos, liderando a área comercial da CarePlus, multinacional britânica que opera planos de saúde odontológicos aqui no Brasil. E tive passagens também em outras empresas multinacionais na área de seguros e corretagem. Muito legal. E nesses momentos de carreira, quais foram os momentos mais decisivos aí que você... Eu tenho um momento que foi um momento chave, né? Quando eu trabalhei numa empresa familiar, na corretora, e a corretora foi vendida, eu já tinha ali quase 30 anos de idade. Minha formação acadêmica era em fisioterapia e eu queria ir para o mercado corporativo, mas eu não tinha bagagem técnica, né? Eu lembro que naquele momento eu cheguei a pensar em fazer uma outra faculdade, fiz o vestibular, Facamp, em Campinas. Eu nunca esqueço, eu fui de carro, acho que eu era o único indo de carro. Para o vestibular. Para o vestibular, quando eu olhei aquilo, os pais estavam levando os alunos e eu cheguei a pensar, será que eu encaro de novo mais 4 anos de
Administração? De faculdade, administração, exato, lá dentro da Unicamp. Tá. Aí acabei optando em fazer um MBA no INSPER, voltado para negócios, acho que foi a melhor decisão e consegui fazer uma virada de chave na carreira. Me aprofundei tecnicamente em algumas competências ali de gestão e negócios, entrei no mercado corporativo e desde então estou fazendo carreira com quase 20 anos atuando em empresas multinacionais. E teve algum momento aí, algum erro, fracasso que é profissional, que acabou se tornando um divisor de águas, que foi um marco ali, foi a sua saída do parque, ou quando você percebeu que você já estava há 7 anos ali, que você precisava se formar, e aí você falou, bom, eu preciso... Eu sempre tive eu tinha um sentimento de que eu tinha perdido tempo, né? Porque como eu entrei no mercado corporativo tardiamente, eu ficava com aquele sentimento do tipo, perdi tempo. Mas muito pelo contrário, né? Na verdade eu ganhei tempo, e o tempo que foi despendido ali no parque foi extremamente importante numa habilidade que eu acho que me ajuda bastante hoje, que é a habilidade de comunicação. Desde cedo treinando, instruindo, comunicando. Eu acho que ouvindo também, principalmente, né? A gente lidava ali praticamente com clientes dentro do parque o dia inteiro, 6 ou 7 mil clientes, dos mais variados problemas, né? Eu acho que eu trouxe uma bagagem desse lado um pouco humano, do atendimento do cliente, a barriga no balcão, um pouco pro corporativo do hoje em dia. E foi lá que você percebeu que você tinha essa vocação de liderar pessoas e não só executar projetos? Foi. A liderança é muito a comunicação, né? A escuta, a fala. Foi lá que você percebeu isso, que você tinha essa habilidade? Foi, desde muito cedo, com 19, 20 anos já liderava uma equipe grande de 180 salva-vidas. E eu acho que foi ali que eu comecei a despertar o interesse em desenvolver as pessoas, cuidar das pessoas, entregar resultados e desde muito cedo compromisso com o resultado e com as pessoas. Então, acho que foi ali. Foi ali. Ali que o bichinho te picou. Foi ali. Você trabalhou com o Marcão, né? Marcão. Nosso técnico. Grande Marcão. Técnico do tênis, natação master. Muito legal. Ele que me levou pro parque. Ele que te levou pro parque. E levou muitos outros. Muitos outros pro parque. Vamos falar um pouco agora sobre o mercado, principalmente o mercado que você atua, o mercado da saúde. Aí. Fala-se muito sobre tecnologia e automação. Na sua visão, o que continua sendo insubstituível por um líder, para o papel do líder? A IA vai substituir a tecnologia, vai substituir o líder, ou o líder sempre vai ser necessário aí? Não, o líder sempre vai ser necessário. Eu acho que a capacidade de sentir, de orientar e instruir, ela vai ser cada vez mais essencial para dar norte e principalmente no aspecto de cultura, né? Eu acho que a IA ela não desempenha o papel da cultura que nós, seres humanos, temos a capacidade de conectar e liderar através do exemplo, da cultura, acho que do sentimento, da paixão. Mas é um tema interessante. Acho que a IA está aqui, ela vai expor muita coisa, tem muito romantismo em cima da IA. Eu acho que é a pauta das principais agendas das corporações no mundo. No nosso setor, na saúde, ela está muito acelerada. Muito acelerada. E qual que é a diferença entre um líder há 10 anos e um líder de hoje? Que você, como líder aí há tanto tempo, como é que era o Caio há 10 anos? O que você vê de diferença aí, liderando há 10 anos atrás e liderando hoje? Acho que primeiro é o dado, né? Eu acho que a quantidade de dado que a gente tem hoje era diferente 10 anos atrás. Hoje eu praticamente tenho um cockpit na minha frente com métricas, números, indicadores de performance que me ajudam e me auxiliam nas tomadas de decisão. Então, é uma decisão muito mais assertiva, muito mais precisa sobre números. Acho que esse é um aspecto. Por outro lado, acho que a liderança hoje também é uma liderança mais compartilhada do ponto de vista de conhecimento, né? O conhecimento acho que está aqui para todo mundo. A gente tem muito mais tecnologia no nosso celular hoje dentro do nosso bolso do que tinha a Apollo quando chegou na Lua. Então a questão técnica, o conhecimento, o dado está aqui na palma da mão num clique, né? Então acho que a liderança hoje é uma liderança mais intencional, hoje em dia, mais humana, mais próxima. Muito, muito legal. Você falou de
alta performance, né, de resultados, como que equilibrar aí a sua liderança, né, buscando, obviamente, as empresas precisam buscar o resultado, precisam ter a alta performance, mas sem destruir a saúde mental das equipes, né? Cada vez mais você busca a busca pelos resultados, as cobranças, o mercado mesmo dita as regras de buscar alta performance. Como equilibrar isso aí sem liderando a sua equipe, tendo todo o time junto ali para poder fazer as vendas, atingir as metas, mas manter esse equilíbrio mental, a saúde mental deles. Como que você faz no dia a dia isso aí na Equilíbrio acho que é a base de tudo, né? E tem uma palavra que eu gosto de colocar muito que é qual é a sua agenda? Né? Qual é o seu propósito? Qual é o seu valor? Qual que é a sua ambição? Qual que é a sua meta? Se de fato está trabalhando naquilo que você gosta, tem propósito naquilo, e quando eu falo qual é a sua agenda, qual é a sua responsabilidade como pai de família, como profissional, como ser humano, enfim. Eu procuro dividir um pouco da minha agenda, qual é a minha agenda, qual é o meu papel, quais são as minhas prioridades, o que é negociável, o que é inegociável. Acho que saúde hoje ela é inegociável. Tá? Acho que saúde... As companhias por muito tempo performavam, achavam que performavam por estoque ou ativo, enfim, e acho que hoje fica cada vez mais evidente que as companhias performam pelas pessoas. As empresas são formadas por pessoas. Formada por pessoas. Eu acho que a gente tem que construir ambientes propositivos para a conversa. Óbvio, as empresas precisam entregar resultado. Mas acho que a agenda, tudo passa em cima de uma agenda clara. Qual é essa agenda e como é que é construída essa agenda para que você consiga, de fato, trabalhar no equilíbrio harmonioso. Então, essa responsabilidade da saúde mental dos colaboradores é da empresa. Eu acho que é de todo mundo. Acho que todo mundo é responsável. O próprio indivíduo da empresa é responsável pela... Você tem o comando da vida, é isso? Aliás, Fábio, a gente vê uma mudança de comportamento na saúde do ser humano, né? Hoje, o ser humano ele é cada vez mais protagonista com relação à sua saúde. E dentro da Care Plus, por exemplo, a gente tem uma série de iniciativas e estratégias que é empoderar o indivíduo cada vez mais com informação para que, de fato, ele seja um gestor da sua própria saúde. Quer ver um exemplo disso? Hoje a gente vê muita gente usando um anel que mede sono, recuperação, performance. Estou vendo você... Aliás, na Faria Lima, isso daqui agora é a febre. O lance não é mostrar o bônus, mostra o seu sono, como é que foi a noite anterior, se você recuperou ou performou. Mas a gente está mudando a cultura, né? Acho que luxo hoje em dia é você ter saúde. E é um pouco de você se empoderar com relação à sua saúde. Acho que é um papel de todos. Primeiro, conscientização de que você é protagonista em conduzir a sua saúde, mas a companhia também tem um papel importante de criar ambientes saudáveis e colaborativos. E o líder faz parte importante nessa conexão dos dois lados. Muito legal. Eu tô ainda estudando se eu vou colocar a pulseira ou se eu vou colocar o anel. Aqui passaram duas pessoas aí com o anel no dedo. Falam que o anel ele é mais preciso para o sono e a pulseira é um pouco mais precisa para a recuperação da fadiga muscular do treino. Enfim, como eu estou no momento do treino, o sono está bem, vamos na pulseira. Vamos na pulseira. Boa. Cara, vamos falar um pouco aqui, que eu acho que você como diretor da área comercial da Care Plus, você tem muito para trazer aqui sobre cliente, sobre experiência e responsabilidade empresarial. Então, muitas empresas aí afirmam colocar o cliente no centro, poucas conseguem. O que diferencia o discurso na prática? A prática. Mas você sabe que esse ponto a gente gosta muito de falar de experiência do cliente, né? Acho que hoje em dia tudo é experiência, tudo. Desde o iFood, né, que você pontua ali a sua entrega, ou do Sim. Uber, você percebe cada vez mais essa gamificação da pontuação e você é melhor direcionado de acordo com o nível de satisfação. Mas acho que tem uma questão, eu estava dando uma olhada ali na missão, valor e visão de vocês e tem uma questão importante ali, né, que é a comunicação clara e precisa. Sim. Vou dar um exemplo da Bupa, né? O nosso grupo no mundo, a gente tem basicamente três
objetivos globais, e um deles é o NPS de 100%. De fato, a ambição da nossa companhia é colocar o cliente à frente, ao centro de absolutamente todas as decisões, e o nosso bônus, o bônus dos executivos, está linkado com o nível de satisfação do cliente, e ele é medido formalmente. Há uma pesquisa que é feita? Uma pesquisa formal. Hoje, na nossa operação, por exemplo, a gente mede mais de 10 micromomentos da nossa operação. E a meta global da Blue... Como é que a Bupa... Falar simplesmente que você é uma empresa que tem a ambição de ser a empresa mais focada no cliente é só discurso. E estipular uma meta global de ter um NPS de 100% foi a forma com que ela encontrou de materializar essa meta e comprovar que, de fato, a gente é uma empresa centrada no cliente. Obviamente que para uma empresa de saúde é muito difícil você ter um NPS de 100%. A média global nossa é de um NPS de 75, 80. Aqui a nossa operação no Brasil tem um NPS de 80, nível de excelência. Mas acho que o propósito de colocar o cliente à frente, ao centro, é quais são as ações e os exemplos e a execução que de fato materializam o cliente à frente e ao centro. Eu acho que as entregas que a gente faz hoje e a gente tem a felicidade de trabalhar para uma empresa que não paga dividendo, ou seja, 100% da nossa lucratividade fica no caixa da companhia e ele é reinvestido na própria operação, demonstra que a gente reinveste o nosso lucro em melhoria na jornada da experiência, em proteção, em infraestrutura, tudo aquilo que faz sentido para o nosso RH, a gente retorna para a operação. Tá. E existe, você falou do lucro, da rentabilidade da empresa que é reinvestido. Existe algum conflito entre a questão da rentabilidade e o encantamento do cliente ou não? Hoje não. A felicidade de trabalhar num grupo como a Bupa e a CarePlus é que a gente não tem aquela pressão do curto prazo de ter que devolver para o acionista, né? Então, olha que interessante, Fábio. A gente tem uma meta anual de 600 melhorias ano. A CarePlus tem que desenvolver 600 melhorias para o cliente ano. Ano passado eram 300, esse ano são 600. Ano que vem vão ser 1.200. Eu não sei como é que vai ser a meta, mas eu tenho uma meta também mensal. Eu tenho que escutar os clientes detratores mensais, seja na operação, no reembolso, e a gente tem que propor ações de melhoria. Então, é uma empresa que ela é muito direcionada para o atendimento e para a satisfação do cliente. Eu nunca vi uma empresa que fosse tão centrada de fato para o cliente, porque falar que é centrada é uma coisa, mas materializar uma estratégia e conseguir colocar isso dentro de um fluxo operacional para executar é o que tem feito a gente se destacar no mercado com relação a atendimento e cliente. Porque não existe empresa sem pessoas e não existe empresa sem clientes, né? E cuidar dos nossos próprios colaboradores, né? Acho que quando a gente fala do cliente também, qual que é o nível de satisfação do seu colaborador? Você tocou num ponto aqui que é super interessante, Caio. E as empresas que negligenciam a experiência das pessoas, sejam clientes ou colaboradores, elas estão assumindo um risco estratégico ou não? Risco. Fadadas a encurtar o tempo de vida. Acho que tudo passa na experiência do seu próprio colaborador e na experiência do seu usuário final, né? Acho que você precisa... Qual é o valor que você gera como empresa para a comunidade, para a sociedade, para o seu colaborador e para o seu consumidor. Caio, vamos falar um pouco também de tecnologia, que eu sei que a CarePlus tem investido muito em tecnologia, inteligência artificial, e falar um pouco também de futuro aí do próprio trabalho. Como que você enxerga o impacto da inteligência artificial no setor da saúde e benefícios? Eu acho que é uma questão bastante interessante. A gente estava conversando um pouco antes do nosso podcast aqui sobre esse assunto e você trouxe vários insights, né? Eu divido em duas partes, né? Acho que a inteligência artificial, hoje são mais de 68 iniciativas de inteligência artificial dentro da nossa operação, desde uma árvore de decisão, por exemplo, que melhora o fluxo do atendimento, com resposta, o canal da central, um chatbot. Então a parte do atendimento ela é muito agilizada com a inteligência artificial. A gente usa também a inteligência artificial na regulação de sinistro, então automatizar processos, agilizar os pagamentos, agilizar a autorização. Tem uma parte importante também da inteligência artificial na parte de combate e prevenção à fraude, muito discutido na saúde. Na saúde, Eu tive algumas discussões no STJ, que é um calcanhar de Aquiles para as empresas, né?
Pois é, e a inteligência artificial, ela tem nos dado o contexto, né, o score do contexto, do como aquilo pode ser uma fraude ou não. Mas a gente ainda não descarta uma análise documental pelo analista em processos médicos. Ela traz os dados ali, traz as evidências, mas você precisa do analista ali para dar aquela última olhada. Então, eu acho que a inteligência artificial ela tem um ganho gigantesco na operação do atendimento, mas acho que o charme dela é na parte assistencial, né? E a gente já tem alguns exemplos disso. Se eu pegar o aplicativo da Care Plus aqui, a gente tem uma tecnologia chamada Anura. Então você liga a câmera do seu celular e pela câmera você faz um escaneamento facial em alguns segundos. E esse escaneamento facial ele te dá uma série de indicadores com relação ao seu estado físico e emocional. Mede inclusive a sua pressão arterial, a sua frequência cardíaca, a sua temperatura. Pela leitura, da câmera. Então imagina só, você hoje poder fazer um escaneamento facial e ter ali alguns indicadores e baseado nesses indicadores você poder tomar melhores decisões com relação à sua saúde. Será que eu preciso me hidratar melhor? Preciso repousar melhor? A pressão não está legal? A alimentação? Então a ideia é essa, te empoderar com informação para que você consiga tomar melhores decisões. A gente também entra agora com uma funcionalidade que é o Symptom Checker, que é uma inteligência artificial conversando e te guiando de acordo com seus sinais e sintomas, né? Então você conversa ali. Num primeiro momento é uma árvore de decisão, basicamente para você tomar a decisão se procura um serviço médico ou não e te orientar. Mas a evolução desse serviço, inclusive, é uma evolução que caminha para uma parte diagnóstica. Que legal. Na China, por exemplo, já tem as cabines, as né? cabines que você não fala com o médico, né? Estados Unidos, inteligência artificial, você está fazendo uma teleconsulta com o médico, a câmera está dando todos os parâmetros para o médico poder fazer uma anamnese e um exame físico muito mais avançado. Então, acho que essa é a parte bonita da inteligência em aprimorar e melhorar a experiência em jornada de saúde. Muito legal. E você acha... Você contou que vocês estão usando na operação, né, em alguns setores aí na empresa. A IA ela vai eliminar mais empregos ou ela vai criar oportunidades? Isso é polêmico, né? A gente tem que fazer algumas perguntas aí para... Mas não vamos polemizar. Eu acho, sem dúvida, eu acho que a inteligência artificial ela vai destacar o mediano e vai apoiar muito o bom funcionário, né? Eu acho que aquele escopo que é meramente transacional, e acho que a IA está aqui inclusive para ser um alerta de oportunidade, quais são as áreas de competência que eu preciso me desenvolver para trabalhar em conjunto com a IA. Mas é um momento de atenção, sem dúvida. E como separar essa questão de modismo tecnológico de inovação real? A gente está falando de inteligência artificial, eu estive aqui conversando com um empresário, que olha, está todo mundo querendo usar, todo mundo falando de IA, poucas pessoas literalmente usando na operação de uma forma inteligente, né? Não, estou usando porque eu ouvi falar, alguém me disse, etc. Como separar a IA é um modismo, né? Mas existe um modismo da inovação real, como separar essas questões aí? Eu gosto de dizer que é o seguinte, a inovação não necessariamente ela deva passar por uma IA ou por uma tecnologia. Você pode inovar, por exemplo, no meio de uma comunicação. Às vezes a inovação ela pode ser até muito mais simplista do que propriamente implementar uma grande tecnologia ou IA. Mas vamos pegar a IA como exemplo, né? Acho que a IA... a gente tem alguns exemplos onde você acaba treinando e acaba desenvolvendo alguns agentes autônomos que maximizam o seu tempo, por exemplo, com leituras de e-mails ou com diagnósticos de algumas leituras que você deveria fazer. Enfim, você consegue automatizar parte da sua agenda que era operacional e administrativa e você consegue ter um ganho ali. Eu acho que não é nem tanto modismo, acho que de fato a IA está aqui, né? Acho que a questão que a gente precisa se preocupar é com relação às aplicações legais e às governanças éticas com relação à aplicação da IA. Essa é uma preocupação que a gente tem constante dentro da Care Plus. Inclusive, a gente tem uma área criada, que é uma área de governança, ética e compliance,
para justamente achar as conformidades legais e o amparo da regulamentação para a aplicação da IA, até do aspecto de segurança da informação e privacidade de dados. Né? Então a gente fala muito de IA, mas a gente acaba esquecendo de falar qual é a infraestrutura por trás e o ambiente propício para desenvolver e treinar IA dentro das companhias. É um mercado que mexe com dados sensíveis, como o bancário mexe com operações financeiras, da saúde você mexe com questões de diagnóstico, saúde das pessoas, é muito a questão da governança digital, a governança tecnológica, isso é super importante dentro das empresas, né? Essa palavra do modismo é engraçado, porque às vezes a gente vê alguns comentários, né? Todo mundo quer falar de IA, mas pouca gente se aprofunda da IA, né? Falar como é que vai ser o futuro é fácil. Você lê um artigo, você coloca no ChatGPT aqui, você tem informação de como é que vai ser. Agora, você materializar de fato e tornar um serviço ou um produto ou algo que gere valor de fato, são poucas empresas que estão de fato, pelo menos no nosso setor, na saúde, que estão conseguindo materializar valor para o cliente final. Eu acho que a gente precisa passar por um processo de educação. Né? Acho que as empresas têm uma oportunidade de tornar isso como pauta e agenda e trazer a IA para dentro de casa e formar e educar. E falando um pouco de futuro aí que você colocou, o que as empresas que estão fazendo hoje, fazer um pouco de futurologia, o que as empresas fazem hoje que vai ser considerado um absurdo daqui a 10 anos? Por exemplo... Não sei. Ó. Essa corta. Não precisa cortar. Você sabe, pode deixar, sabe por quê? Porque a IA, hoje em dia, a gente acha que a gente tem que ter resposta para tudo. E a IA quer dar resposta para tudo. Exato. E a IA, ela, por determinação, ela sempre te responde. Independente se é certo ou errado, ela sempre te dá uma resposta. E eu acho que o imediatismo, o excesso de informação, a gente sempre acha que a gente tem que dar uma resposta, ou eu tenho que dar uma explicação. Então, assim, eu não sei, talvez a gente deva descobrir aí para frente o que a gente vai acabar inutilizando, mas a gente teve grandes exemplos, né? Equipamento, tecnologia, o BlackBerry ninguém usa mais. Aliás, tem gente voltando, né? Você vê, não sei se você viu, tem uma empresa que está trazendo de volta o celular grande, sem aplicativo, meramente voz e mensagem, para fazer com que você se desconecte um pouco da dopamina instantânea que você tem com acesso a informação, conteúdo, aplicativo. Então a gente está vivendo momentos interessantes aí com relação à tecnologia. Eu conversei com um empresário que contou a trajetória dele desde a época do surgimento dos celulares na década de 90. Em 1993, que era um celular que era só voz, né? E tijolão, né? E que você precisava buscar o sinal e não pegava em todo lugar. Né? Subia a antena. Subia a antena e tinha carregador para 2, 3 baterias. Né? Lembra? Os Motorolas, os StarTacs. Caio, para a gente finalizar aqui, qual que foi a decisão mais difícil que você tomou como líder? Um desligamento de algum colaborador? Uma reorganização de equipe? O que estava em jogo e o que você aprendeu com essa decisão? Você teve dentro da sua jornada aí, em diversos momentos da sua carreira, e muitas decisões difíceis. Conta pra gente aí uma delas para deixar de lição. Desligar pessoas é sempre muito chato, mas faz parte do empreendedorismo, do meio corporativo, né? Faz parte. Eu acho que, felizmente, eu tive mais acertos do que erros, mas errei também. Acho que errar faz parte do processo de aprendizagem. Lancei produto errado, corrigi rápido. Correção rápida, a gente... Lancei produto errado, corrigi rápido, tirei produto do mercado rápido. Testei canais, corrigi rápido. Acho que o saldo ele tá mais positivo
e tem dado certo. O saldo sempre tem que estar mais positivo, né? Tem dado certo, a gente vem crescendo substancialmente, mas acho que a decisão, quando ela é compartilhada e ela está embasada nos seus valores, né, é uma decisão que ela é segura. Se ela tá sendo tomada em cima de princípios, e esses seus princípios são inegociáveis em cima dos seus valores, acho que se ela vai ser certa ou errada, de repente a consequência vai mostrar, mas o importante é que você tenha a consciência e a coerência de que você está tomando uma decisão certa. E o que significa sucesso para você hoje? Sucesso é difícil você enquadrar o sucesso dentro de uma palavra. Sucesso, acho que é você poder colocar a cabeça no travesseiro, tranquilo e tendo a consciência de que você fez o seu melhor, ajudou as pessoas, ser exemplo para alguém, para os seus filhos, poder deixar um legado, deixar um valor. Acho que se eu conseguir ser o exemplo, deixar uma marca, se eu conseguir ter saúde para viver vidas longas, saudáveis e felizes e ter a presença dos meus filhos por muito e muito tempo, acho que o sucesso é isso. Muito legal. E tendo a Care Plus como operadora apoiando, de saúde, como uma parceira nessa jornada. Bom, depois de falar sobre liderança, cultura, tecnologia, saúde mental, talvez essa seja a pergunta que conecta tudo. Porque no fim, cada executivo, Caio, acaba construindo sua própria definição de sucesso. Caio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Acho que tinha muitas outras perguntas para a gente falar, tem muitos outros temas. Você é um baita de um comunicador, e eu quero trazer esse tema da comunicação num próximo encontro. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela audiência. Não esqueça de seguir nosso podcast, compartilhar esse episódio imperdível aqui com o Caio e acompanhar nossos próximos conteúdos. Sigam as nossas redes sociais. Até breve, um forte abraço.